Você já teve um sonho lúcido? Ou melhor, você sabe o que é sonho lúcido? Sonho lúcido é o termo que se refere à percepção consciente que temos de um determinado estado ou condição enquanto sonhamos, resultando em uma experiência da qual temos uma recordação muito clara. Normalmente, aparentamos termos tido controle e capacidade direta sobre nossas ações, e algumas vezes o próprio desenrolar do conteúdo do sonho. Imagine só, você fazer o que quiser, quando quiser durante seu sonho. Nesse vídeo vamos falar algumas curiosidades sobre esses tais sonhos lúcidos. Esse é o Tudo Um Pouco e vem comigo. O sonho lúcido começa como qualquer sonho normal. Os sonhos são manifestações visuais inconscientes de informações e memórias que já estão em nossas cabeças. É por isso que todas as imagens em nossos sonhos parecem familiares. Tecnicamente, pode haver personagens ou lugares novos em um sonho, mas eles são, na verdade, uma junção de coisas que você já viu antes. Os mecanismos neurais que permitem que nosso cérebro veja a realidade do sonho provavelmente são os mesmos que estão em atividade quando imaginamos o futuro. A única diferença é que ao sonhar, parece que o que estamos vendo é realidade. Sonhos são ilusões, neles vemos uma realidade que não existe, mas não conseguimos perceber a diferença entre ele e a vida real. Mas quando você começa a ter um sonho lúcido, subitamente percebe que o mundo do sonho não é real, e quando você se torna consciente ou lúcido, pode controlar e manipular aspectos da realidade do sonho. O sonho lúcido foi descrito pela primeira vez em 1913 pelo psiquiatra holandês Frederik van Heijden, ao narrar um sonho no qual ele pôde agir de forma voluntária e tinha plena consciência de sua vida real. Porém, ele ainda estava dormindo tão profundamente que não havia estímulos externos ou sensações corporais que influenciassem na sua percepção do sonho. Isso é o que torna o sonho lúcido diferente de uma alucinação. Seu corpo físico está em sono profundo e não efetivamente sentir nada que você faz, mesmo estando consciente e tendo o controle. Os cientistas não estão certos sobre o que faz com que as pessoas percebam que estão sonhando e transformem aquilo num sonho lúcido. Estudos revelam que as ondas cerebrais das pessoas que relatam sonhos lúcidos são muito parecidas com aquelas que acontecem quando elas estão tendo sonhos comuns. Portanto, é difícil identificar quais são os mecanismos ou partes do cérebro específicas que estão ativas durante o sonho lúcido. E, obviamente, é difícil estudar os sonhos lúcidos, uma vez que é necessário confiar totalmente naquilo que as pessoas relatam depois que acordam. Os estudos não têm observado um aumento significativo suficiente na frequência cardíaca ou na respiração para demonstrar uma mudança física no corpo durante os sonhos lúcidos. Mas os especialistas concordam ao dizer que o fator que faz com que uma pessoa fique lúcida durante um sonho é definitivamente algo que está dentro do cérebro e não o estímulo externo. Alguns estudos sugerem que o sonho lúcido pode ocorrer devido a uma hiperatividade do córtex frontal durante o sono, mas isso ainda não foi comprovado. A maioria dos sonhos acontecem durante o estágio do sono REM, sigla em inglês para movimento rápido dos olhos. Quando o cérebro está mais ativo e trabalhando para transformar as memórias de curto prazo em memórias de longo prazo, durante o sono REM, os músculos voluntários ficam paralisados, mas os olhos se movem rapidamente conforme você responde às imagens, o que pode ser um mecanismo de proteção para não nos movermos durante os nossos sonhos e acidentalmente saltarmos de um penhasco, por exemplo. Pesquisadores têm tentado observar o sonho lúcido medindo os movimentos dos olhos e buscando um padrão entre as pessoas que têm sonhos lúcidos. Dessa forma, os indivíduos poderiam tecnicamente sinalizar a lucidez para os pesquisadores com movimentos oculares específicos, para que os pesquisadores não tenham que confiar nas narrações dos indivíduos depois de eles acordarem. São necessárias mais investigações sobre este assunto, mas até o momento parece mais plausível que o sonho lúcido aconteça durante o sono REM, quando as pessoas têm seus sonhos mais vívidos e intensos. Sonhos lúcidos não são a mesma coisa que pesadelos. Se você já teve um pesadelo no qual começou a perceber que não estava realmente um perigo logo antes de acordar, isso não foi um sonho lúcido. O que torna um pesadelo tão assustador é a falta de controle sobre ele. Trata-se de um processo natural, impulsionado por emoções e estresse. Então, quando você acorda de um pesadelo, bem quando está prestes a ser atacado, isso na verdade aconteceu por causa do aumento do seu ritmo cardíaco e da respiração devido ao estresse do pesadelo, que acabam fazendo com que você desperte. O motivo de você ficar consciente durante tanto tempo num sonho lúcido é que os mecanismos de compreensão da nossa consciência estão mais relaxados, como se dissessem, tudo bem, estamos num sonho legal, e não ocorrem as mudanças dramáticas que acontecem quando você acorda de um pesadelo. Aproximadamente metade da população já teve um sonho lúcido, e a maioria das pessoas começa a tê-los ainda na juventude.
Em um famoso estudo alemão, pesquisadores descobriram que cerca de 51% das pessoas já tiveram um sonho lúcido pelo menos uma vez. Não estamos certos sobre quantas dessas pessoas têm sonhos lúcidos frequentemente ou regularmente e quanto tempo duram os episódios. E como só a pessoa que teve o sonho pode falar sobre ele, é provável que os relatos não sejam exatamente fiéis. O sonho lúcido pode acontecer a qualquer momento da vida, mas assim como a maioria dos fenômenos e distúrbios de sono, ele normalmente começa na infância ou adolescência. No entanto, é mais fácil estudar os sonhos lúcidos em adultos, tendo em vista que uma criança pode não ter as habilidades cognitivas necessárias para explicar ou refletir sobre um sonho. Não há uma causa conhecida para os sonhos lúcidos, mas eles podem estar vinculados a pessoas mais introspectivas ou a pessoas que têm uma quantidade maior de massa cinzenta no cérebro. Há alguns dados que mostram que as pessoas que conseguem ter sonhos lúcidos também tendem a ter maior habilidade metacognitiva, que é basicamente a capacidade de refletir e perceber melhor os próprios estados mentais, basicamente quando você realmente pensa sobre o pensamento. Imagens de ressonâncias magnéticas nos cérebros de pessoas que frequentemente têm sonhos lúcidos têm mostrado que há volume maior de massa cinzenta no cérebro delas. A massa cinzenta do cérebro trata do pensamento consciente, da memória, da tomada de decisões e do autocontrole. Então, isso pode aumentar a capacidade metacognitiva de uma pessoa e, portanto, a sua tendência de ter sonhos lúcidos. Há também o aumento na frequência dos sonhos lúcidos entre pessoas com narcolepsia, mas não estamos totalmente certos sobre as razões que fazem com que isso aconteça. Pode ser que o sonho lúcido seja apenas uma habilidade inata, como balançar as orelhas. Os especialistas concordam que ser capaz de ter sonhos lúcidos é provavelmente apenas uma habilidade inata ou uma habilidade natural, com a qual algumas pessoas nascem. O sonho lúcido não é necessariamente uma vantagem, é apenas uma capacidade estranha que as pessoas podem ter ou não. E como qualquer outra habilidade, você pode melhorá-la com a prática. As pessoas que têm sonhos lúcidos podem desenvolver as suas habilidades para melhorar suas ações de acordo com as coisas que lhes são solicitadas, e podem até mesmo encontrar soluções criativas para problemas em seus sonhos. As técnicas variam, mas a maioria delas envolvem ter a intenção de ter um sonho lúcido, dizendo para si mesmo, dizendo para outra pessoa, escrevendo no papel ou etc. Ou fazer certos exercícios mentais antes de dormir. Se você nunca teve um sonho lúcido, existem formas de ensinar a si mesmo o que fazer para ter um. O fato de você nunca ter tido um sonho lúcido antes não quer dizer que nunca terá um. Existem diferentes técnicas para induzir conscientemente os sonhos lúcidos, mas o que vai funcionar depende e varia para cada pessoa. A simples intenção de ter um sonho lúcido e dizer a si mesmo que isso vai acontecer ou que você terá mais controle no seu sonho antes de dormir pode ajudar. Outro método popular é começar desenhando um X na parte de trás da sua mão e olhar para ele de hora em hora até que se torne um hábito por uma semana ou duas. A ideia é que você pode, então, também olhar para baixo procurando o X durante um sonho, e se perceber que ele não está lá, saberá que está sonhando e estará lúcido. Outros testes de realidade semelhantes poderiam ser coisas como ver se você tem 5 dedos ou verificar se você é capaz de passar a mão através de uma parede. O fato é, as experiências de sonhos lúcidos são super subjetivas e por isso é difícil encontrar uma técnica definitiva que funcione para todos. O grau de consciência e controle em um sonho lúcido pode variar. Seria legal poder voar por aí e ir ao espaço sempre que você tem um sonho lúcido, mas geralmente não é assim que acontece. Mesmo pessoas com a habilidade de ter sonhos lúcidos raramente têm um controle total, e existem limitações. Entre os indivíduos que têm sonhos lúcidos, há uma enorme diferença em quantas vezes eles podem tê-los e quanto controle da consciência eles têm durante os sonhos. Assim como os sonhos comuns, alguns tendem a ser mais vívidos e intensos do que outros. Às vezes, no momento em que você consegue mesmo assumir o controle de seu sonho, você acorda. Mas em outros casos, você pode ter um controle mais sofisticado e pode ser capaz de voar ou fazer qualquer outra coisa. Cada experiência é diferente, você pode ter a capacidade de controlar coisas físicas em um sonho lúcido e lidar com questões emocionais em outros. O sonho lúcido não vai influenciar a sua vida real. O sonho lúcido é mostrado de forma realmente exagerada em filmes, como A Origem e Waking Life, que ofuscam a linha entre a vida no sonho e a vida real. Você não deve ficar muito atraído pela ideia de colher benefícios dos sonhos lúcidos e acreditar que pode aprender a fazer algo, como praticar um esporte sem nunca tentar isso na vida. Da mesma forma, não é um modo de compensar os erros do passado ou tentar reviver situações de forma diferente, a fim de influenciar o futuro. Algumas pessoas chegam a ter medo de sonhos lúcidos, porque pensam que vão ficar presas no sonho ou que se morrerem em um sonho lúcido vão morrer na vida real. Mas é apenas um sonho normal, no qual você está consciente do fato de que está sonhando.
Essas foram algumas curiosidades e alguns fatos sobre sonhos lúcidos. E aí, você já teve algum? Deixe nos comentários a resposta, se inscreva no canal, deixe seu joinha e até a próxima.